Bom, vamos começar o nosso estudo de hoje focando na jornada da nutrição espiritual. O nosso tema aqui é o estudo profundo da Bíblia. E para começar, a gente precisa ter em mente logo de cara e com muita reverência que a Bíblia não é só mais um livro comum, sabe? Ela é literalmente a nossa maior salvaguarda espiritual. É a própria voz viva de Deus falando direto aos nossos corações. E olha só que imagem poderosa a gente encontra no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. É incrível, né? Todos nós, sem exceção, passamos por aqueles momentos de confusão, de não saber bem para onde ir. Mas quando a gente busca de verdade um relacionamento mais profundo com o Criador, as Sagradas Escrituras funcionam exatamente como essa luz divina. Elas clareiam a nossa mente e guiam os nossos passos com segurança, mesmo no meio da escuridão. Então, vamos direto para a parte 1, o poder das Escrituras, que é o verdadeiro fundamento da nossa fé. E aqui a gente esbarra num contraste muito importante para a nossa caminhada. Sabe aquele hábito de ler a Bíblia correndo, a famosa leitura apressada, só para cumprir uma meta ou riscar da lista? Sinceramente, isso traz muito pouco benefício espiritual. Passar o olho rápido pelos capítulos não alimenta a nossa alma. Mas, por outro lado, quando a gente adota a prática do estudo profundo e reflexivo, aí o jogo muda. É parar, ler com calma, mastigar a ideia e meditar em uma única passagem até que o significado fique totalmente claro. É exatamente isso que ilumina e transforma o nosso caráter. O que nos leva à parte 2, o exemplo do Mestre. Vamos dar uma olhada na vida devocional de Jesus. Tem um detalhe no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que é simplesmente revelador. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse versículo é super curto, mas a mensagem dele é imensa. Ele mostra que Cristo priorizava acordar de madrugada, antes mesmo do sol nascer e o mundo despertar, para em um lugar solitário orar. Isso escancara para nós a necessidade absoluta, inegociável mesmo, de termos uma comunhão dedicada com Deus antes de encararmos as exigências do dia a dia. Tá, mas como a gente aplica isso na prática? Bom, existem alguns elementos práticos e essenciais para estabelecer esse hábito diário. Primeiro, um tempo separado, de preferência quando nossa mente ainda está fresca. Segundo, um lugar silencioso, o mais longe possível das distrações. E terceiro, foco em Deus. Escolher um horário e um lugar consistentes prepara os nossos corações para conseguir ouvir aquela voz mansa e suave do Espírito Santo, sabe? Avançando agora para a parte 3, mergulhando na palavra. Aqui vamos ver os passos práticos para o estudo profundo. O método para um estudo que realmente funcione segue 4 passos simples, mas maravilhosos. Passo 1, orar. A gente sempre deve pedir a orientação divina e a ajuda do Espírito Santo antes de começar. Passo 2, ler devagar, absorvendo cada palavra sem pressa nenhuma. Passo 3, escrever. Gente, anotar as nossas reflexões ajuda demais a cimentar o entendimento na mente. E por fim, o passo 4, compartilhar. Nós precisamos estar prontos para transmitir essas verdades aos outros. Chegamos então à parte 4, a bênção em dobro. Vamos falar sobre os frutos desse estudo espiritual. Isso tudo nos leva a uma reflexão super profunda. Como é que a doçura da palavra transforma o nosso caráter de fato? O salmista descreve os preceitos de Deus como sendo mais doces do que o mel. E faz todo sentido. Quando a gente mergulha nas Escrituras com humildade, absorvendo essa doçura, a nossa natureza terrena vai sendo gradualmente substituída. Nós começamos literalmente a refletir a semelhança divina de Cristo. Os ensinamentos podem até nos corrigir em alguns momentos, claro. Mas, acreditem, é essa correção que traz a verdadeira felicidade. E para fechar, parte 5, um convite à reflexão. Chegou a hora de pensar em como aplicar essa mensagem hoje mesmo. Ao encerrar essa nossa análise de hoje, o convite que fica diante de nós é muito claro e poderoso. A gente precisa assumir um compromisso. Nós devemos fazer do nosso tempo diário com Deus a prioridade número 1 das nossas vidas. Não dá para deixar que a correria e as urgências desse mundo roubem o nosso tempo aos pés do Salvador. Que a gente possa acordar todo santo dia com aquela vontade ardente de abrir a palavra, orar e deixar o Espírito Santo moldar os nossos corações. E olha, se essa mensagem de alguma forma tocou as nossas almas e trouxe luz para a nossa caminhada hoje, por favor, curtam e compartilhem esse conteúdo. Vamos juntos espalhar essa luz e encorajar mais e mais pessoas a mergulharem nas riquezas inesgotáveis das Escrituras. Que Deus abençoe ricamente a jornada de cada um de nós.